Sejam bem-vindos ao canal Vias Clássicas Valorizando o Conhecimento. Meu intuito com os vídeos apresentados neste canal é incentivá-los a aprimorar sua própria formação intelectual, para que juntos possamos aos poucos recuperar o tesouro da alta cultura no Brasil. Neste vídeo, introduzirei a prática da leitura e escrita imitativa pelo método clássico. No vídeo anterior, afirmei que é pelos estudos literários que se faz, ou melhor, deve-se fazer, a educação da juventude. Mas como ensiná-los a compreender um texto literário? Como ensiná-los a escrever bem, imitando os textos de grandes autores? O exercício de leitura e escrita imitativa pelo método clássico possui 4 etapas essenciais. Anotem. Primeiro, o estudo do vocabulário. Segundo, o estudo gramatical. Terceiro, a análise de ideias ou elocução. E quarto, a escrita imitativa. Quanto ao vocabulário, estuda-se as definições e variações de sentido, a composição e a formação de palavras. Exercita-se homônimos, sinônimos, antônimos, famílias de palavras, entre outros exercícios. Para o estudo gramatical, é possível exercitar a análise léxica, sintática, figuras de linguagem, gêneros literários. Já quanto a versos, podemos identificar regras de metrificação e outros assuntos gramaticais. A elocução ou análise das ideias principais do texto podem ser feitas respondendo a algumas indagações. Qual a proposta do autor? Que meios ele emprega para conseguir o seu intento? Quais são os personagens principais apresentados? Que qualidades ou vícios eles manifestam? Qual é a estrutura do texto? É recomendado também analisar as conclusões morais do texto e sua aplicação na vida prática. Pois, como afirmei inicialmente, a literatura é um meio poderoso para educar nossos filhos, assim como enriquecer nossa própria formação intelectual. Uma vez que o estudante tenha concluído a análise de um modelo de texto selecionado, o próximo passo é a imitação. No nível mais básico, a imitação consiste em narração oral, seguida de cópia ou ditado. À medida que o estudante amadurece, a imitação se torna mais complexa e envolve seguir o conteúdo, a organização do texto ou o estilo do texto estudado. Para imitar o conteúdo, o estudante emprestaria o assunto de um autor, por exemplo, recontando a mesma fábula, história ou evento histórico com suas próprias palavras. Para imitar a organização de um modelo, ele estudaria o seu esboço e a abordagem do assunto. Em seguida, escreveria uma composição semelhante sobre um tópico relacionado. E esse estudo pode ser feito em níveis diferenciados na fase gramatical, lógica e retórica. Como nosso principal objetivo é o aprendizado do nosso idioma pátrio, damos preferência a textos bem escritos por autores em língua portuguesa. Nós podemos dividir a fase gramatical em 2 etapas. Primeira fase inicial, a da alfabetização, e uma segunda de leitores fluentes, já alfabetizados. Nesta fase gramatical, eu utilizei alguns dos exercícios de composição sugeridos nos livros de Mário Bachelet. Novo Manual de Língua Portuguesa, Curso Elementar. Este livro aqui é centenário, publicado em 1918. Também usei os livros de Felisberto de Carvalho
que podem ser encontrados em domínio público. Acrescentarei no final deste vídeo um link para que vocês saibam como encontrar os livros. Já para fábulas, eu dei preferência aos poemas de Olavo Bilac, que reconta em verso alguma das fábulas de Esopo. Para crianças mais novas, recomendo iniciar pelos exercícios com fábulas, apólogos, poemas e pequenas narrativas, seguido pelos exercícios de estudo do vocabulário. Um parênteses. Toda leitura de um texto literário, histórico ou científico necessita de estudo do vocabulário. Voltando, após o estudo do vocabulário, faz então a elocução, o estudo gramatical e a narração oral. O estudo gramatical nesta fase não é tão complexo, mas é possível solicitar à criança que reconheça no texto alguns assuntos gramaticais já estudados, como, por exemplo, identificar tipos de substantivos. É próprio, é comum, é derivado, é composto. Para crianças recém-alfabetizadas, o exercício de escrita poderá ser apenas, como eu disse já, cópia ou ditado do texto estudado. Darei um exemplo de um texto que pode ser usado nesta fase inicial. É um poema de Casimiro de Abreu. Chama-se Deus. Eu me lembro, era pequeno e brincava na praia, o mar bramia, e erguendo o dorso altivo sacudia a branca espuma para o céu sereno. E eu disse à minha mãe nesse momento, que dura orquestra, que furor insano, que pode haver maior do que o oceano, ou seja, mais forte do que o vento? Minha mãe, a sorrir, olhou para os céus e respondeu: um ser que nós não vemos é maior do que o mar que nós tememos, mais forte que o tufão, meu filho, é Deus. Belo poema de Casimiro de Abreu. Para o estudo do vocabulário deste texto, por exemplo, podemos solicitar que a criança pesquise em um dicionário o significado do que é bramir, dorso, altivo e outras palavras que julgar necessário. Quanto à elocução, podemos perguntar: onde brincava eu? Que fazia o mar? Que disse eu à minha mãe? Por que olhou para os céus? Por que não vemos a Deus? Quem é maior do que tudo? Como exercício de escrita e gramática, você poderia solicitar que a criança copiasse o poema e sublinhasse os pronomes ou identificasse os tipos de substantivos no texto. Outro exercício interessante é escolher algumas palavras para que ela possa contar as sílabas e separá-las corretamente. Ou ainda poderia selecionar o substantivo mar e solicitar que ela escrevesse algumas palavras que são originadas da palavra mar. Já para crianças maiores, entre 8 a 10 anos, que já são fluentes em leitura, recomendo seguir o seguinte modelo de exercício de escrita imitativa. O primeiro exercício é fazer um esboço. Uma lista numerada das ideias principais ou fatos principais do texto, incluindo subtópicos quando necessário. Este exercício é semelhante ao exercício de fichamento que, na fase lógica, é expandido para os estudos de história, ciências, literatura e outras disciplinas fortemente baseadas em texto. É importante para que o estudante comece a reconhecer a estrutura lógica do texto. Um outro exercício é o resumo, ou seja, pegar o texto e começar a cortar palavras que não são essenciais para o entendimento do texto original. Este é um modo excelente de aprender a resumir e extrair as ideias principais do texto. Após cortar as palavras, aconselha-se que a criança faça um resumo com suas próprias palavras de formato objetivo, seguindo parágrafos, por exemplo, recontando as histórias. Um outro exercício bastante interessante é acrescentar informações ao texto, como descrições de paisagem, ampliar a descrição dos personagens ou acrescentar diálogos, ou até mesmo reescrever a história com diferentes personagens e cenários.
É um exercício extremamente criativo. Um outro modelo de exercício é escrever a partir da perspectiva de um dos personagens da história. Digamos que o texto selecionado é narrado em terceira pessoa e descreve um diálogo ou ação ocorrida entre dois personagens. A ideia é reescrever o texto em primeira pessoa, a partir da perspectiva de um desses personagens. Um outro exercício interessante é inverter a sequência, ou seja, começar do final para o início. Quando a criança é capaz de reconhecer a estrutura de um texto e essa habilidade é exercitada através do exercício de esboço de tópicos, que já foi explicado inicialmente, ela poderá reescrever então a história invertendo a sequência narrativa do fim para o início. Em resumo, é preciso selecionar bons textos em língua portuguesa e ler esses textos com boa entonação, para que a criança reconheça as pausas, o ritmo correto e também ajudá-la a compreender a leitura pelo estudo sistemático do vocabulário, os estudos gramaticais e a elocução do texto. Então, com esta análise feita, iniciar o processo de escrita imitativa. No próximo vídeo, darei continuidade a este assunto, apresentando recursos para a fase lógica e retórica. Se esta apresentação foi útil para você, peço que clique em gostei e divulgue este vídeo em suas redes sociais, para que outras pessoas tenham acesso a este conteúdo. Caso decida abraçar a educação familiar, adotando os princípios de uma educação clássica cristã, entre em contato comigo para saber mais detalhes sobre o meu serviço de consultoria para planejamento de estudos familiar. Finalizo esta apresentação desejando a todos uma semana muito iluminada. Fiquem com Deus.